Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição bíblica da classe de adultos do quarto trimestre de 2023. O tema da revista: Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. O tema da lição: o modelo de missões da igreja de Antioquia. Texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Atos 13:2. Verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de todos. Verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, e o capítulo 13, versículo 1 ao 5. O modelo de missões da primeira igreja formada por gentios é o objeto de nosso estudo nesta semana. A igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. Essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, pois seus líderes vinham de origens diversas, como vemos ao longo da lição. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro ponto é apresentar a natureza e a característica da igreja de Antioquia. O segundo objetivo é expor sua natureza missionária. E o terceiro ponto, enfatizar os serviços de missões em Antioquia. Introdução. Nessa lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Tivemos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Ponto 1. A igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria. Antioquia estava localizada às margens do rio Orontes e foi fundada pelo Seleuco I Nicator em 358 a.C. Um dos generais de Alexandre o Grande em 300 a.C. era conhecida como Antioquia da Síria, a fim de ser distinguida de Antioquia da Pisídia em Atos 13:14. A cidade cresceu a ponto de contar com uma numerosa população nos tempos do apóstolo Paulo, incluindo muitos judeus que desde tempos remotos haviam obtido o direito de cidadania. A cidade era sede do legado imperial da província romana da Síria e da Cilícia, sendo conhecida como a Rainha do Oriente. Flávio Joséfo, o historiador judeu do tempo dos apóstolos, diz-nos que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo em importância somente para Roma e Alexandria. A grande maioria da população era síria, embora houvesse numerosa colônia judaica, tornando-se num grande centro de erudição judaica. Paulo começou e terminou ali a sua segunda viagem missionária. Não se sabe exatamente qual grande era a cidade nos dias de Paulo. A base de informações dada por Crisóstomo deve ter contado com uma população de cerca de 800 mil habitantes em 300 depois de Cristo. Subtópico 2. A igreja em Antioquia. Felizmente, havia alguns homens de Chipre e Cirene, norte da África, que eram um pouco mais esclarecidos quando eles chegaram a Antioquia. Pregaram o Senhor Jesus aos gregos em Atos 11:20. Como estavam obedecendo às ordenanças de Cristo, Mateus 28:19, eles viram o cumprimento da promessa em Atos 1:8. E a mão do Senhor era como eles. Atos 11:21. Isto é,
o seu poder manifestava-se no seu ministério. O resultado foi que grande número creu e converteu-se ao Senhor. Antioquia tornou-se o principal centro do cristianismo em pouco tempo. A fama do que estava acontecendo em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Em Atos 11:22, preocupados com essa evangelização dos gentios, está de acordo com a ordem divina, os líderes enviaram Barnabé até Antioquia. Isso pode implicar que ele verificava o trabalho na Fenícia, Atos 11:19, no seu caminho para o norte. A igreja de Jerusalém não poderia ter escolhido alguém melhor do que Barnabé para essa missão. Ele era um verdadeiro filho da consolação. Em Atos 4:36, aonde quer que fosse, um cristão judeu, legalista e preconceituoso certamente teria impedido o maravilhoso movimento do Espírito de Deus em Antioquia. Mas Barnabé encorajou, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exaltou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Atos 11:23. Barnabé, por ver qualquer pessoa, até mesmo um gentil, aceitando a Cristo, em vez de criticar o novo movimento, deu-lhe a sua provação e a sua bênção. Ele alegrou-se por ver a graça de Deus em operação naquela cidade tão necessitada. Pelo fato de Barnabé ser um judeu natural de Chipre, Atos 4:36, fazia com que se harmonizasse perfeitamente com os evangelizadores de Chipre e Cirene. Ele exortou os novos convertidos, cumprindo assim outro significado do seu nome, filho da exortação. Barnabé, todavia, precisava de ajuda. A tarefa em Antioquia era excessivamente grande para ele. Essa metrópole cosmopolita de língua grega exigia o serviço tanto de um gigante intelectual quanto um exortador cheio do Espírito Santo. Barnabé foi até Tasso, a uns 200 quilômetros a noroeste de Antioquia, para buscar Saulo, trazendo para Antioquia, em Atos 11:25-26. Feliz aquele que percebe as suas limitações e que está disposto a trazer um ajudante à altura da situação. Durante todo um ano, Barnabé e Saulo permaneceram em Antioquia, ensinando os novos cristãos. Eles poderiam ter ido a outras cidades, mas viram a importância do discipulado. O subtópico 3, uma obra de leigos. Em Atos 11:19-26, temos um relato da plantação e irrigação de uma igreja em Antioquia, a principal cidade da Síria. Como já vimos, de acordo com Mateu R., na sua obra Comentário Bíblico, Novo Testamento, volume 6 da CPAD, os primeiros pregadores do Evangelho em Antioquia eram os que foram dispersos, versículo 19, de Jerusalém, pela perseguição que surgiu 5 ou 6 anos antes, segundo compútulos de alguns. Por causa da morte de Estevão, eles caminharam até a Fenícia e outros lugares anunciando a palavra. Deus permitiu que eles fossem perseguidos para que fossem dispersos pelo mundo, semeando como semente para Deus a fim de darem muito fruto. Esse era o plano para que a lesão da igreja contribuísse para o seu bem. Assim como foi transformada em bênção a maldição de Jacó, a tribo de Levi, Gênesis 49:7. O propósito do inimigo era espalhá-los para que desaparecessem, mas o propósito de Jesus era espalhá-los para que fossem usados. Assim, na cólera do homem redunda em louvor a Deus. Eles não estavam fugindo do trabalho, embora sob as atuais circunstâncias eles recusassem sofrimento. Eles não recusavam serviço, pelo contrário, eles envolveram-se numa área de maior amplitude que anteriormente. Aqueles que perseguiram os pregadores do Evangelho queriam evitar que as boas novas fossem anunciadas no mundo gentil. Após terem sido bem-sucedidos na pregação do Evangelho na Judéia, Samaria e Galiléia, eles cruzaram as fronteiras de Canaã
e viajaram até a Fenícia, ilha de Chipre e Síria. Versículo 20. Esses pregadores dedicaram-se especificamente a pregar para os judeus helenistas, chamados gregos, que estavam em Antioquia. Versículo 20. A pregação deles foi acompanhada pelo poder divino. A mão do Senhor era com eles. Versículo 21. Porque ele confirmava a palavra com os sinais que seguiam. Marcos 16, 20. Por esses sinais, Deus testificava com eles, testificando também Deus com eles por sinal e milagres e várias maravilhas e do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Ponto 2. Uma igreja missionária em ação. Subtópico 1. Havia alguns profetas e doutores. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E vivido entre eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Atos 13, 1 ao 5. Lucas passa o foco da história da igreja para o ministério dos gentios e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Começando no capítulo 13, o Espírito Santo escolhe Paulo e Barnabé para serem missionários especiais. Paulo substituiu Pedro como o personagem central do livro de Atos. À medida que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, continua a penetrar cada vez mais no mundo, além de Jerusalém, a igreja em Antioquia, a Síria, tornou-se o centro de partida para a missão da penetração no mundo. A última parte da comissão de Jesus, em Atos 1:8, o primeiro versículo, certamente nos dá uma ideia da sua constituição verdadeiramente internacional e do amplo espectro de pessoas que estavam sendo atingidas pelo Evangelho. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 1 da CPAD. Subtópico 2. Uma liderança servidora. Versículo 2. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras racionais ou espirituais. A igreja estava bem provinda de bons ministros. Até esse ponto, parece que Barnabé e Saulo tinham sido os principais professores da igreja de Antioquia, em Atos 11, 26. Essa lista mostra pelo menos outros 3 considerados como profetas e doutores. Barnabé aparece em primeiro lugar na lista por ser provavelmente o líder do grupo. Simeão, chamado Níger, devido à sua pele negra, provocou algumas especulações de que era o mesmo Simeão Cirineu que carregou a cruz de Cristo. Marcos 15, 21. Mas não se pode garantir essa informação. O próximo nome da lista é o nome Cirineu de Cirene, chamado Lúcio. Cirene ficava do norte da África. Lúcio provavelmente era um dos nomes de Chipre e Cirene que pregaram pela primeira vez o Evangelho aos gentios de Antioquia. Atos 11, 20 e 21. O quarto era Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca. Herodes Antipas, que matou João Batista e Saulo. Antes perseguidor da igreja, Saulo era um rabino judeu altamente instruído e cidadão romano. O seu nome concluía a lista desse grupo tão variado. As diferenças sociais, geográficas e racionais desses indivíduos mostram que o Espírito de Deus trabalhara rapidamente e sobre uma ampla região geográfica. O Evangelho não tinha apenas chegado a essas regiões para reunir uma equipe diversificada para a próxima fase de expressão e reino. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 1 da CPAD. Deus colocou na nova igreja gentílica profetas e doutores. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4:11. Os profetas eram pessoas
que exerciam o dom de transmitir a palavra vinda de Deus. Sob inspiração do Espírito Santo, os doutores não eram homens orgulhosos e cheios de sabedoria humana, mas sim mestre, cheio do Espírito Santo, que ensinava a palavra de Deus. Servindo eles ao Senhor. Versículo 2. Os discípulos de Antioquia oravam, suplicavam, cantavam louvores e adoravam ao Senhor, dedicando-se a Ele em um período especial de oração e jejum, em gratidão pelo que fizeram entre os gentios daquela cidade, mas também em favor das multidões não evangelizadas, Ásia Menor e na Europa. Subtópico 3. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Versículo 2. Deus designou os dois homens da igreja de Antioquia para que desempenhasse a nobre tarefa de missão transcultural para a obra a que ao tenho chamado. Versículo 2. Essa mensagem provavelmente foi a confirmação de uma vocação e uma obra, o qual o Espírito Santo já os tinha chamados. Antioquia tinha sido uma escola missionária para eles, em Atos 11, 22 e 26. Quando o crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela a igreja. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, nos despediram. Versículo 3. Quando a vontade de Deus foi revelada, eles novamente jejuaram e oraram. A imposição de mãos era um ato simbólico que indicava o reconhecimento público do chamado e da capacidade, além da associação e a congregação particular com um ministério. Ponto 3. O serviço de missões. Subtópico 1. O início das missões cristãs, tendo sido escolhido por Deus para a obra que veio a ser chamada primeira viagem missionária, Paulo e o seu grupo zarparam. O objetivo desse impulso evangelizador era a proporção gentílica da Ásia Menor. A narrativa de Lucas do que se chama a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, o seu primo, e Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém. Atos 12, 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos na sua companhia. Atos 13, 5. Porém, ao chegarem a Pergue, no tabuleiro da Ásia Menor, Marcos deixou os dois e regressou para Jerusalém. Atos 13, 5. Com relação à missão de João como cooperador de Saulo e Barnabé, no versículo 5, esse caso refere-se a João Marcos, conforme o texto de Atos 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A natureza do trabalho de Marcos não é detalhada, embora a palavra usada para cooperador é hiperetes, que significa literalmente subremador. Esse termo indica um servo que está subordinado a uma autoridade. João Marcos não era o pregador do grupo, mas o que ajudava os dois grandes missionários mais velhos. Subtópico 2. Roteiro da viagem e atividades missionárias. O objetivo desse impulso evangelizador era a população gentílica da Ásia Menor. Eles seguiram as rotas de ligação do Império Romano, tornando a viagem mais fácil. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, a terra natal de Barnabé. Salamina era a principal cidade de Chipre. Ela estava localizada na costa leste da ilha e era a sede do governo. Paulo começou o seu testemunho na sinagoga dos judeus, Romanos 1,16. As credenciais de Saulo como um fariseu altamente instruído, um antigo aluno de Gamaliel, Atos 22:3, teria sido mais do que suficiente para que o convidasse a falar, pelo menos até que a sua fama de trazer uma mensagem tão radical começasse a ser divulgada de forma tão maciça. Missões em Antioquia da Prisídia, em Atos 13, 14 a 52. Missões em Icônico, Atos 14, 1, 7. Missões em Listra, Atos 14, do 8 ao 20. Missões em Derbe, Atos 14, versículo 20 ao 21. E missões em lugares antigos novos, Atos 14, 21 e 28. Regresso a Antioquia da Síria, em Atos 14, 27. A primeira viagem missionária de Paulo durou 30 anos e foi a mais curta, tanto no tempo quanto na distância, mas foi, no entanto, um avanço muito significativo na história
da nova igreja cristã. Paulo estabeleceu-se como líder da divulgação da palavra de Deus. Ele passou a escrever uma grande parte do Novo Testamento que temos hoje. Havendo cumprido essa tarefa missionária, os missionários voltaram a Antioquia da Síria cheios de alegria e ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos 14, versículo 24 a 28. Eles bem que poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Ao voltarem para Antioquia, os missionários deram um relatório para o congresso que o tinha comissionado. Provavelmente ninguém tinha tido notícia de Paulo e Barnabé desde que a igreja enviaram-os durante um culto especial em oração e jejum. O relato de Paulo e Barnabé não se detém nos sofrimentos e violência e enfrentaram eles. No relato, Paulo e Barnabé não se detém nos sofrimentos e violência que enfrentaram, nem se vangloriaram na dedicação e força em face da perseguição. Subtópico 3. Prestando contas. Ao final de cada viagem missionária, Paulo e a sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. O modelo de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblico. Nem o apóstolo Paulo deixava de relatar o que estava fazendo à sua igreja de origem. Observe que o Espírito Santo afirma que a igreja havia os recomendado. Atos 14, 26. Não é correto dizer que a igreja local não tem qualquer responsabilidade ou autoridade sobre a vida do missionário. Em Atos capítulos 13 e 14 fica bem clara a presença do Espírito Santo confirmado e aprovando a obra da evangelização realizada por Barnabé e Paulo. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus por meio da vida deles. Muitos gentios e muitos creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas em curas divinas e libertação ocorreram. Jesus instruiu-nos que teríamos aflições no mundo, mas também que deveríamos ter bom ânimo. João 16, 33. No Sermão do Monte, ele disse para exultarmos e alegrarmos-nos. Jesus instruiu-nos que teríamos aflições no mundo, mas também que deveríamos ter bom ânimo. João 16, 33. No Sermão do Monte, ele disse para exultarmos e alegrarmos-nos quando fomos injuriados e perseguidos. Mateus 5, 11 ao 12. Às vezes choramos, mas logo somos consolados e invadidos por uma alegria que vem diretamente do trono de Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, versículos 5 ao 6. Teremos oposições, mas também muitos resultados extraordinários, pois a glória do Senhor manifesta-se por meio de nós, para que o nome dele seja glorificado. O grande legado deixado pela igreja em Antioquia, missiologicamente, é a de que Deus tinha, por meio deles, aberto as portas da fé aos gentios. Atos 14, 27. Chegamos à nossa conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento de missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem literalmente a mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Você ficou até aqui. Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.